Senhor, boa noite para todos. Podem tomar o assento de vocês, né? Estou muito feliz que todos vocês estejam aqui, né? Os que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar, né? Que tipo de pai Deus é. A gente conhece, né? Aquela frase que todo mundo fala, Deus é pai, né? Que o povo fala, Deus é pai, né? E às vezes realmente, né, a gente sabe que Deus, ele é pai, né? Todos nós sabemos que Deus é pai. Porém, nem todos nós temos Deus como nosso pai. Porque saber que Deus é pai é uma coisa, mas ter Deus como nosso pai é outra coisa, né? Todo mundo fala, Deus é pai, Deus é pai. E nós aprendemos na primeira rede, né, sobre que tipo de filho eu sou. E lá nós aprendemos que nem todos, né, segundo a palavra de Deus, nem todos são filhos de Deus. Porque em 1 João 1, do 11 ao 12 diz, né, que o Senhor Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e aqueles que receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se recebeu o direito de se tornar, quer dizer que não era. Então, se nós estamos aqui, nós aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus, amém? Amém? Todos aqui concordam que nós somos filhos de Deus, amém? Levanta a mão assim, quem concorda. Amém? Então, como o pastor diz, né, todo mundo, que nem assim, a gente tem a nossa paternidade aqui da terra, certo? Os nossos pais, tal, né? Só que muitas pessoas, às vezes, elas têm a dificuldade de entender a paternidade de Deus. Por quê? Porque talvez não teve uma boa referência de pai aqui na terra. Nem todo mundo teve uma boa referência. Tem gente que, na verdade, não teve pai, né? Então, assim, principalmente essas pessoas, elas têm dificuldade de receber Deus como pai. Né? Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de receber Deus como pai delas, né? E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque assim, é bom quando a gente compara a paternidade de Deus com a paternidade da terra, só que a paternidade de Deus, por mais bom que o pai aqui da terra seja, por mais legal que ele seja, não é comparado à paternidade de Deus. Antes de vocês me crucificarem, eu vou explicar por quê, tá? Primeiro, porque o nosso pai aqui da terra, ele tem algo que Deus não tem. O nosso pai aqui da terra, ele peca, ele falha, mas Deus pai, ele não falha, ele não erra, ele não peca. Então, assim, quando a gente pensa na paternidade de Deus, a gente tem que entender que ela vai muito além do que a gente imagina e do que a gente pensa, né? Porque, assim, o nosso problema é que muitas das vezes a gente olha para a terra querendo entender os céus. E, na verdade, a gente tem que olhar para os céus, entender a terra. Porque primeiro foi criado os céus e depois a terra. E não ao contrário. Mas, às vezes, a gente confunde. A gente olha para o nosso mundo aqui e a gente quer entender a paternidade de Deus. Mas, primeiro, a gente tem que olhar para a paternidade de Deus, que é os céus. Primeiro, a gente tem que entender quem Deus é. Aí a gente vai conseguir entender a terra e a paternidade da terra. Tá? Então, primeiro, a gente precisa entender. A gente entendeu que nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus, né? E agora eu quero que vocês abram comigo, por gentileza, em Efésios. Eu vou estar lendo o capítulo 1. Vou estar lendo o verso 4 e o verso 5. Efésios, capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. Diz assim. Amém? Todos acharam? Efésios 1. O 4 e o 5. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o que a palavra do Senhor diz aqui, né? A palavra do Senhor diz que primeiro, como eu disse, né, a gente precisa primeiro entender os céus. Aqui diz primeiro no 4, como também nos elegeu nele. Então, muitas das vezes a gente pensa que a nossa origem são os nossos pais aqui da terra, né? Na verdade, eles são os nossos pais, né? A gente amamos eles e tudo mais. Mas a nossa origem não vem aqui da terra. A nossa origem vem dos céus. A nossa origem é os céus. Muitas das vezes a gente fala assim, os céus é o meu destino. Não, o céu é a tua origem. Você veio de lá. Porque aqui diz, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de o mundo existir, você já existia. Aonde? Nele.
Ou seja, a tua origem é Deus, é dele, é por ele, entendeu? Então a gente tem que entender primeiro a nossa origem, a gente tem que entender que a gente veio dele. Sabe, e quando muitas das vezes você pensa, poxa, eu não consigo, eu não posso, entenda de onde é a sua origem, daí você vai entender, eu consigo. Porque o meu pai pode, o meu pai, se ele está comigo, eu consigo. Então a gente precisa entender que a gente veio do Senhor, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que tudo existisse, o Senhor, ele nos formou, ele nos elegeu nele. Amém? Agora aqui, que nem aqui a Cissa colocou algumas qualidades, né, de Deus Pai. E eu poderia falar assim, todas as qualidades que eu conheço, e seria muito pouco. Eu poderia falar todas que vocês imaginam. Qualquer qualidade que você imaginar na sua mente é muito pouco para quem Deus é. Eu poderia falar tudo que eu posso imaginar. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é criativo, ele é bondoso e tudo mais. E ainda é muito pouco para quem realmente Deus é. Né? Porque a nossa pergunta é que tipo de pai Deus é. E ele é muito além do que a gente imagina. E a gente vai ver hoje na palavra do Senhor. Primeiro, Deus, ele é amor, né? Em 1 João 4:8, vocês não precisam abrir, mas se vocês quiserem marcar, fiquem à vontade. 1 João 4:8 diz que Deus, ele é amor, né? Não diz apenas que Deus, ele tem amor. Diz que Deus, ele é amor. Ou seja, o nosso Pai, ele é amor. Ele não apenas tem amor, ele é amor. Então, a primeira qualidade de Deus, ele é amor. O nosso Deus Pai é amor. Amém? Deus, ele é fiel. Está em Deuteronômio 7:9, que diz que Deus é fiel. Ou seja, o nosso Pai, ele é fiel. O nosso Pai, ele é amor e ele é fiel. Amém? Deus é misericordioso. Em Efésios 2:4 diz que Deus, ele é rico em misericórdia. Aí, em 2 Coríntios 1:3 diz que Deus é Pai das misericórdias. Eu quero que você guarde bastante isso no seu coração, que Deus, ele é misericordioso. Porque ao decorrer a gente vai lembrar muito disso. Então, guarde no seu coração que Deus, ele é rico em misericórdia, ele é Pai das misericórdias. Amém? E Deus, ele é todo poderoso, né? Em Apocalipse 1:8 diz, né? Eu sou o alfa, o ômega, eu sou o início e o fim, né? Ou seja, Deus, ele é todo poderoso. Então, assim, entenda bem, o seu Pai, ele é amor, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é todo poderoso, ele é inteligente, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo isso e ainda mais, ele é seu Pai. Porque às vezes, sabe, gente, às vezes a gente tem Deus só como um ser todo poderoso e inacessível. E ele não é inacessível. Ele é o nosso Pai. E a gente precisa entender isso e ter Ele como nosso Pai. E aceitar essa paternidade. Fala, não, eu quero essa paternidade e sem ela eu não vivo mais, né? E tem outras qualidades que eu coloquei, como eu já citei. Ele é inteligente, ele é criativo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é bondoso, ele é justo, ele é majestoso, ele é santo, né? O nosso Pai, ele é tudo isso e muito mais. Agora eu quero falar com vocês uma parábola, na verdade, eu quero ler ela, que eu acho assim, na minha opinião, essa parábola, ela ilustra muito a paternidade de Deus. Quando eu me deparei com a verdade dessa parábola, eu falei, uau! E ela ilustra muito realmente assim o Deus Pai, porque Jesus, ele usava parábolas, que são histórias, para nos ilustrar o reino dos céus. Então, assim, as parábolas que Jesus usava era para nos ilustrar, para que a gente entenda como que funciona o reino dos céus. Então, agora a gente vai estar lendo essa parábola, que está em Lucas, capítulo 15, o verso é bem longo que a gente vai ler, tá? Mas a gente vai ler ela toda para a gente, ao decorrer da leitura, a gente ir entendendo. Lucas 15, do 11 ao 32. Amém? Todos acharam? Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou ler, diz assim. Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
Então se colocou ao serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem? Fartura de quando os empregados do meu pai têm fartura de comida, eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei até o meu pai. E direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E ele ainda de longe, o seu pai viu e encheu de compaixão. E correndo lançou-se no pescoço dele e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Traz depressa a melhor roupa e o veste. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu este são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há quanto tempo te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua? Mesmo assim, nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes o melhor bezerro para ele. Mas o pai disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é teu, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uau! Eu acho essa palavra muito sugoi. E eu acho que essa parábola, que é a parábola do filho pródigo, ela ilustra muito o amor de Deus. Muitas das vezes a gente olha para essa parábola e a gente só olha para o filho, né? Mas aqui, se você for olhar para o pai, você fala: uau! E realmente Deus, ele usava as parábolas para nos ilustrar o reino dos céus. E o que eu acho muito sugoi aqui no 19, né? O filho, ele diz, né? Ele chega para o pai e diz, né? Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Né? Ele foi, imagine só, ele pegou todos os bens do pai, ele desperdiçou, ele gastou irresponsavelmente. Imagina só, vamos pensar no nosso dia hoje. Imagina, um jovem, né? O pai chega e fala assim: ó, filho, eu vou te mandar para os Estados Unidos para você fazer intercâmbio, tal. E eu vou mandar todo mês, né, o dinheiro da faculdade para você, aí você paga a faculdade, paga as despesas, tal. Aí esse filho vai. Só que o que ele faz? Ao invés de ele fazer a faculdade, ele gasta todo o dinheiro. Ele vai para balada, ele zoa, ele, enfim, faz tudo que ele tem para fazer, mas ele não faz a faculdade. Aí passa os 4 anos, que ele tem que voltar para casa, né? Que acabou a faculdade, ele tem que voltar. Aí, uma pergunta que eu pergunto para vocês nessa noite. Ele chega lá na casa, tal, né? E chega assim: pai, então, né? Eu não fiz a faculdade. O dinheiro que o Senhor me mandou, eu gastei tudo. Eu não fiz a faculdade. Sinceramente, irmãos, como que esse pai vai reagir? Na opinião de vocês? Como que esse pai reagiria? Imagina, 4 anos mandando dinheiro. E o filho chega e fala: pai, eu gastei tudo, ó, eu fui pra balada, eu bebi, eu enchi a cara, eu gastei tudo o seu dinheiro. Como que esse pai reagiria? Esse pai iria ficar muito bravo. Ele poderia até perdoar, mas ele iria ficar muito bravo. Não iria? Se fosse meu filho, gente, eu acho que eu ia ficar muito brava, né? Então, mas agora, para a gente entender a paternidade de Deus. Porque normalmente nós, seres humanos, é natural. Primeiro a gente é justo, depois a gente pensa na misericórdia, né? Mas Deus não. Ele é misericordioso primeiro. E você vê que aqui o filho chega. O que o pai já vai fazer? O pai corre nos braços do filho. Ou seja, o filho, ele desperdiçou tudo. Não é que Deus, ele não é justo, não é isso. Mas Deus, antes de ser justo, ele é misericordioso.
Ou seja, Deus Pai é misericordioso. Por isso que eu disse que a paternidade de Deus vai muito além do que a gente imagina. Ou seja, Ele é misericordioso. Imagina só, você chega e fala assim, pai, então eu gastei tudo. Imagina, seu pai vai chegar, filha, legal, né? Vamos lá, chama seus amigos, vamos comer uma pizza. Claro que não. Não vai fazer isso. Mas Deus não. Aqui, o que esse pai ele fez? Não, o filho falou assim, não, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse pai nem deu ibope para ele. Ele falou assim, não. Chama os empregados aqui, vamos fazer uma festa. Coloca a sandália nos pés dele, coloca anel no dedo, coloca a melhor roupa, que é sinal de honra. Sabe? Que nem o pai vestir o filho, colocar o anel no dedo, a sandália nos pés é sinal de honra. Ou seja, aqui você vê que mesmo independente do que o filho fez, o pai continuou amando. E algo que Deus falou muito no meu coração. Deus Pai, Ele te ama não pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. Você pode ter a melhor performance, você pode falar bonito, você pode falar feio, não importa, Ele te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Nós, seres humanos, temos a tendência de amar as pessoas pelo que elas fazem. Se a pessoa nos trata bem, é uma pessoa amável, a gente ama. Mas se é uma pessoa que nos despreza, que nos ignora, é difícil amar, não é? Porque a gente geralmente ama pelo que as pessoas nos fazem, mas Deus Pai não. Ele te ama pelo que você é. Mas isso não quer dizer que você está livre para sair pecando, ok? Porque Deus, Ele te ama pelo que você é, mas você será julgado pelas suas obras. Então, isso não te dá o direito de sair, então Deus me ama pelo que eu sou, então eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Não é bem assim, né? Mas Deus Pai, Ele nos ama pelo que nós é. E sabe o que eu acho mais lindo aqui? Porque o filho falou assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí, o que o pai fez? O pai recebe. E muitas das vezes a gente, quando as pessoas elas não servem mais pra gente, a gente despreza, a gente joga fora. E uma coisa que Deus ele jamais faz com a gente é jogar fora. Deus ele não é porque a gente errou, a gente falhou, porque muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, eu pequei, eu não sou digno de chegar na presença do meu pai. Isso é uma mentira que Satanás ele lança nas nossas mentes pra gente se afastar de Deus. Sabe? Porque assim, muitas das vezes você fala, poxa, eu vacilei hoje, eu pequei hoje. Eu não vou orar, não, porque eu estou em falta, eu não sou digno. E nisso a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se afastando porque a gente acredita nessa mentira. Como eu te disse, Deus ele não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Você não precisa fazer a melhor performance para Ele te amar. Ele te ama simplesmente pelo que você é. Por isso que Ele te elegeu nele. Porque é muito interessante, porque a gente vê quando Deus ele cria as coisas, tudo que Ele faz quando Ele vai criar, Ele cria os céus, Ele cria a terra, Ele cria os peixes e tal. Mas nós não fomos criados. Ele não fala na palavra que nós fomos criados, Ele fala que nós fomos formados nele. Nós fomos formados em Deus Pai, nós não fomos criados. É uma grande diferença de ser criado e ser formado. Então a gente precisa entender. E tem uma passagem que é em Isaías 64:8 que diz, né? Que Deus é nosso Pai e nós somos barro na mão dele, né? E Ele é oleiro. E essa passagem, ela é muito legal para a gente entender que Deus, Ele não joga a gente fora. Porque assim, nós somos o barro, né? Do barro lá, ele faz o vaso e tal. E o oleiro, quando esse barro, ele tá com defeito, né? O vaso, ele começa a ser formado, ele tá com defeito. O oleiro, ele não pega o vaso, joga fora, quebra e joga fora. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele molha a mão, ele amassa e faz de novo. É assim que Deus faz com a gente quando a gente falha. Ele nos amassa e Ele nos faz de novo. Ele não joga a gente fora. Mas muitas das vezes a gente deixa essa mentira entrar na nossa mente. Que a gente falhou, a gente pecou, a gente não é digno mais. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não sou digno. Amados, digno nós nunca seremos. Mas a gente tem que entender que Deus nos ama, Deus tem satisfação na nossa presença, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Porque Deus, Ele nos ama do jeitinho que a gente é. E como eu disse, que nem aqui no 23 e no 22 e no 23, aqui, esse pai, ele ilustra, né, como ele está honrando esse filho, né? Como eu já disse, né? Como ele honra. E Deus realmente, quando a gente sai da presença dele e a gente volta, ele se alegra, sabe? Deus, ele se alegra. E um exemplo, assim, muito que a gente pode ter no nosso dia a dia, ou até mesmo na igreja, vou dar um exemplo. Imagine só, né? Um irmão, ele saiu da igreja, tal, ele saiu, ele pintou o caneco, ele tal, fez tudo que tinha que fazer, tal. Aí, quando esse irmão ele volta de novo, geralmente
a presença aqui desse pai é como se fosse o pastor, né? E a gente aqui é o irmão mais velho, né? Porque essa pessoa, ela volta, tal, aí o pastor recebe com amor, com carinho, tal, né? Aí, geralmente, os irmãos que são mais velhos ficam indignados, como ele ficou aqui, né? Mas ele saiu, ele gastou tudo, ele fez tudo que tinha para fazer e você recebe ele de novo. Aí aqui é muito legal como que esse pai reage, porque ele diz aqui no versículo 28, né? Que o filho mais velho, ele se indignou quando o irmão mais novo voltou. Ele ficou indignado. Assim, não, mas como que o Senhor recebe ele de novo? Como que o Senhor aceita ele de novo? Né? Ele ficou indignado. Mas o pai, aqui diz, né, no 28, que o pai insistiu para o irmão mais velho entrar na festa. Ou seja, até sabe quando a gente dá aquele estilique, quando a gente surta com Deus? Eu não quero mais, eu tô de mal. Deus, mesmo assim ainda, olha como Deus é paciente. Ele ainda fala, não, filho, entra. Filho, eu tenho mais para você, sabe? Porque, amados, vamos falar sério, né? Muitas das vezes a gente é tão infantil com Deus, né? Porque assim, a gente quer que Deus faça tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente esquece, né? A gente esquece que Ele sabe de todas as coisas. Que nenhuma coisa que a gente tem muito hábito, quando a gente vai orar, a gente quer dar conselho para Deus, né? Você já fez isso? Eu já. Nossa, como que eu faço isso? Ó, Deus, seria bom se o Senhor fizesse assim. Ei, Deus sabe o que tem para fazer. Quando Deus Pai, Ele te chama para a presença dEle, Ele não quer que você dê conselho. Ele quer que você fale assim, Pai, o que o Senhor tem para mim hoje? Porque na palavra do Senhor diz que Ele escreveu os nossos dias. Ou seja, hoje já estava escrito. Hoje já estava escrito. Mas será que a gente pergunta para esse Deus Pai que sabe todas as coisas, que é poderoso? Ei, Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor espera de mim hoje? Porque hoje eu acordei, amados, sinceramente, que nem eu sentei para preparar essa palavra, e eu vou falar para vocês. Eu sentei na quinta-feira para preparar e eu não conseguia escrever. E o Espírito Santo falava no meu coração, prepara no sábado. Eu falei, Espírito Santo, tá de brincadeira comigo. Porque, gente, é sério, eu não gosto de fazer nada em cima da hora. Eu fico toda desestruturada se eu tenho que fazer as coisas em cima da hora. Eu falei, poxa, mas no sábado tal. E eu falei assim, não, Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aí hoje de manhã fui lá preparar. E também confesso para vocês, irmãos, eu falei, gente, como assim? Só uma folha eu consegui anotar. Deus, o que eu vou falar? Sabe? E Deus falou assim para mim, filha, se você me conhece, se você tem vida comigo, se você sabe que eu sou seu pai, você tem o que falar. Sabe? E eu falei assim, Deus, poxa, mas isso me desestrutura, Deus, porque como que eu vou fazer? Sabe? E, amados, a gente tem que entender, sabe? Quando a gente entende que a nossa origem é Deus Pai, quando a gente entende que nós não somos órfãos, independente da paternidade que você teve aqui na terra, você não é órfão. Você tem pai. E o seu pai, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é majestoso e ele te escolheu. Eu não sei, sabe, que impacto isso tem para você, mas a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Eu não sei que impacto que isso tem no teu coração, mas no meu coração, sabe, quando eu descobri essa verdade, quando eu descobri, sabe, que eu era filha e que Deus é Pai, gente, isso para mim foi tão incrível, sabe, às vezes às vezes eu tô no meu trabalho, assim, eu vejo que Deus Pai fala comigo, eu falo, uau, isso é muito incrível, sabe? Eu não sei pra você o quanto isso é, porque às vezes a gente fica tão indiferente, às vezes a gente normal, Deus é pai, e daí? Poxa, Ele criou todas as coisas, pra Ele nada é impossível, e Ele é o seu pai, sabe? Pra Ele nada é impossível, se Ele quiser, Ele move a gente daqui, leva a gente pro Brasil, assim, ó, Ele faz. Ele é pai, Ele é poderoso. Além de ser pai, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é majestoso. Sabe, e às vezes a gente tem que entender que nós somos filhos de Deus. Porque muitas das vezes, às vezes a gente tem dificuldade, como eu falei da outra vez, de entender que somos filhos. Porque a gente tem dificuldade de aceitar Deus como pai. Sabe, quando a gente aceita Deus como pai, a gente entende que Ele já destinou, Ele já programou os nossos dias. E se a gente entende que Ele é Pai, a gente entende que a gente não precisa andar desesperado, porque Ele vai nos direcionar. Ele vai ficar com a sua nuvem de glória sobre nós e vai falar, ó, filho, vai para cá, não faz isso, ó, jovem, não vai por esse caminho, ó, esse caminho vai te levar para a perdição. Sabe, amados, porque é tão bom ter Deus como Pai.
Quando eu não tinha Deus como pai, como eu errava, hein? Não que eu não erro, eu continuo errando, hein? Continuo errando. Mas quando eu não entendia a paternidade de Deus, como eu falhava. Como eu me sentia insegura, sabe? Por mais que eu tinha todo mundo perto de mim, eu sempre me sentia extremamente sozinha. Sabe? Eu tinha muitos amigos, eu tinha muitas amizades. Mas mesmo assim, eu sabia que estava faltando algo. Eu sabia que eu precisava de algo a mais. Sabe, quando eu conheci Deus Pai, sabe, Ele me aceitou da forma que eu era, porque eu vim para Ele da forma que eu era. Como o filho pródigo aqui, ele veio todo arrebentado pro Pai, né? E foi assim que eu vim para Deus Pai. Eu vim toda arrebentada. E Ele não se importou, sabe, Ele me abraçou, Ele me acolheu e Ele me disse: filha, aí vem cá, vamos começar agora de novo, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como você tem que andar, eu vou te ensinar como você tem que tratar as pessoas, eu vou te ensinar como que você tem que ser. Sabe, amados, e quando a gente entende essa paternidade, cara, é algo tão incrível que você às vezes, assim, porque antes eu gostava muito de falar, sabe? Parece, ainda gosto, né? Eu ainda gosto, mas enfim. Mas antes no trabalho, quando não tinha alguém para conversar comigo, gente, era um tédio. Nossa, era um tédio. Eu falei, não tem ninguém para conversar, tal. E daí nesse serviço que eu tô agora, só tem japonês aí que, né? Tipo, não converso quase com eles, né? Porque a gente não se entende muito, mas mesmo assim eu ainda falo, gente. Mesmo assim eu consigo falar com eles. Mas daí, esses dias eu tava pensando nisso. Eu falei, nossa Deus, antes eu gostava de falar tanto. Mas agora eu gosto do silêncio. Às vezes quando o japonês vem falar comigo, eu falo, ai, me deixa eu quieta aqui. Porque eu tô falando com Deus Pai. E cara, isso é muito louco. Sabe, você tá lá trabalhando, sabe, e ele falando com você. Eu não sei pra você que impacto tem isso. Mas isso é muito louco. Sabe, isso é muito legal. Sabe, e ele, da mesma forma que ele fala comigo, ele quer falar com você, ele quer falar com todos. Porque Deus, ele tá o tempo todo falando. O problema é que a gente não cala a boca. A gente não para de falar pra ouvir ele. Sabe, a gente tem que ficar quieto para ouvir Deus. Sabe, Deus está falando, e nós ficamos... Não dá, a gente tem que ficar quieto e deixar que Deus fale. Sabe, e Ele quer falar, Ele quer te direcionar. Eu vou contar só uma coisa que aconteceu comigo no meu trabalho. Eu estava lá trabalhando, tal, e lá tem um japonês, né, que ele é bem devagar, assim, né, no trabalho. E os outros japoneses... dão bastante risada, zoa bastante ele, né? Porque ele é bem devagar mesmo. E ele anda de um jeito meio estranho, tal, né? E os japoneses zoam ele até não querer mais. Aí, um determinado dia, eu tava trabalhando, tal, né? Tava, tipo, o meu chefe aqui e o japonês que me entende. Porque lá, olha como Deus é sugoi. Tem um japonês que ele me entende, ele faz tsuyaku pra mim em japonês, do japonês. Só Deus que faz isso. E ele me entende mesmo, é sério. Eu não sei te explicar como, mas é só Deus. Mas voltando, então, aí esse japonês que me entende, estava ele e o meu chefe aqui, aí esse japonês que é mais devagarzinho, estava do outro lado, e eu estava tipo aqui no meio, né, e a esteira passando, e outro na ponta e tal. Aí eu vi, né, que o meu chefe, esse japonês que me entende, estava falando mal desse outro japonesinho. Ah, mas que ele é lerdo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí na hora, né, eu já, tipo, né, quis ser o Espírito Santo, já julguei, né, não que o Espírito Santo julga, mas eu já quis, tipo assim, eu já quis falar assim, nossa, mas como vocês estão errados, porque, tipo, vocês não podem falar que ele é devagar, tipo, eu pensando na minha mente, né, nossa Deus, como eles estão errados, por que eles falam que o menininho é devagar, assim, que dó, né, daí eu olhei pro menininho e pensei, falei assim, nossa Deus, mas bem que ele podia ser um pouco mais rápido, né, falei, pelo menos ele não ia levar tanta bronca. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, Adriana, você não sabe o que ele passa. Você não conhece a história dele. Eu falei, uau. Tipo, sabe quando você leva aquela assim, eu falei, uau. Falei, desculpa, Deus. Aí eu já olhei para os outros dois, aí eu já quis condenar, né? Nossa, mas como eles são ruins. Por que eles ficam falando isso do menininho? Por que eles ficam maltratando desse jeito? Nossa, que dó. E já comecei assim, ficar brava com os outros dois que estavam falando mal. Aí o Espírito Santo fala assim para mim, mas eles não me têm como você tem. Eles não conhecem a minha verdade como você conhece. Eles não sabem que o que eles estão fazendo não me agrada. Tipo, eu falei assim, uau. Aí na hora eu queria me esconder, eu queria abrir um buraco ali e enfiar a minha cabeça. Eu falei assim, oh Deus, me perdoa. Sabe, e é tão legal quando às vezes a gente tem Deus, assim, sabe quando Ele fala com a gente? Gente, eu não sei, cara, se vocês não sentiram isso, é sério, vocês precisam sentir.
É a coisa mais louca que existe no universo. Tipo assim, olha, eu já tive lá no mundo, sabe? Eu já enchi minha cara, eu já fiquei bêbada, tudo que vocês imaginam. Cara, aquilo de lá não é nada, velho. Quando Deus fala que você é a coisa mais louca, é a chapação mais louca que existe. Sabe? E não fiquem escandalizados por eu falar chapação, porque diz que a gente tem que beber do Espírito, né? Então a gente tem que chapar do Espírito mesmo. Sabe? A gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa dele. E é muito louco, cara, quando você tem Deus Pai caminhando com você. Porque Ele sabe de todas as coisas. Se você vai cair aqui, Ele fala, ei, não vai por aqui não. Se Ele sabe que você vai fazer algo errado aqui, Ele fala não. Então, assim, o que eu queria nessa noite, sabe? Que a gente pudesse refletir todas as vezes que Deus Pai tem cuidado da gente. Em todas as vezes que a gente... Muitas das vezes, às vezes a gente vive o nosso dia tão corrido, né? Às vezes a gente acorda, trabalha, e às vezes a gente não olha para Deus como Pai que está olhando para a gente. Sabe, às vezes a gente tem um dia tão atribulado, sabe por quê? Porque às vezes a gente não dá oportunidade para que Deus Pai esteja nos direcionando. Sabe, porque Deus Pai, Ele está conosco o tempo todo. Sabe, às vezes a gente tem a mania, às vezes a gente fala, é normal, a gente fala assim, eu vou entrar na presença de Deus. É muito normal a gente falar isso, né? Mas você só entra do lugar que você sai. Se você nunca saiu da presença dele, você não precisa entrar. Mas o nosso problema é que a gente sai da presença de Deus o tempo todo, porque Ele está lá. A Bíblia diz, né, que nem Jesus, Emanuel é Deus conosco. Ou seja, Jesus, Ele está conosco o tempo todo. O tempo todo Ele está conosco. Você está dormindo, Ele está lá com você. Você acorda, Ele está lá. Mas o nosso problema é que a gente não coloca Deus Pai conosco em todo o tempo. Sabe, quando você acorda, em vez de você acordar, nossa, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de zangueô hoje. Se tiver zangueô, que bom, né? Mas se você não tiver, tudo bem. Eu tenho que fazer um monte de coisa e tal. Em vez de você acordar, muda a sua forma. Fala assim, ai, pai, eu tenho que acordar hoje, sabe? Como eu, às vezes eu acordo, falo assim, ai, Deus, eu não queria, não é que eu não queria acordar, mas Deus, eu tô tão cansada, bem que eu podia dormir mais um pouco, né? Aí Deus me lembra, olha, mas ainda bem que você pode acordar, porque eu trabalhei no hospital, gente. E eu sei o que é uma pessoa querer levantar da cama e não poder. Eu sei, eu cuidei de um jovem uma vez que eu perguntei pra mãe dele, quanto tempo ele tá aqui no hospital? Ela falou, 24 anos. Eu falei, quantos anos ele tem? 24. Eu falei, uau, ele nunca saiu. Sabe, uma vez tinha uma menininha, né, que ela falou assim, que o sonho dela, ela sempre assistia desenho, né? Ela falou que o sonho dela era conhecer o sol. Tia, eu quero saber como que é o sol. Porque ela só via o sol pelos desenhinhos. Ela nunca saiu do hospital. Então, assim, nessa hora, o Espírito... Daí quando você começa já falando com o Espírito Santo, ele já te lembra. Ó, ainda bem que você pode levantar. Ainda bem que você pode ver o sol lá fora. Ainda bem que você pode trabalhar. Tem um monte de gente que nem pode trabalhar porque está doente. Daí, quando você já acorda assim, aí você já dá um up, né? Você fala assim, não, desculpa, Deus, vamos lá, vamos trabalhar. Aí você já chega no seu trabalho morrendo de sono. Porque, gente, eu não sei, mas eu tenho um sono que, Jesus amado. Nossa, só Deus. Eu chego lá morrendo de sono e tal. Aí eu tô assim, trabalhando assim, tô nem enxergando, né, as peças. Daí o Espírito Santo já fala pra mim, ó, Adriana, faz seu serviço direito. Faz seu serviço direito. Porque você, quando você tá fazendo aqui, você tá me representando. Se você fazer de qualquer jeito, você não tá me representando. Eu falo, uau, daí eu já começo a ver fúria onde não tem. Falo, uau. Tipo, é Deus me direcionando. Aí, às vezes, no meu trabalho, chega o meu chefe lá, todo mal-humorado, gente, todo mal-humorado, dando chute em tudo. Ele parou com isso, graças a Deus. Mas ele chega todo estressado, tal, né? Aí, às vezes, ele age de uma forma que, se a gente não tiver Deus, a gente manda para sacrifício mesmo. Mas não dá, né? Aí ele vem todo estressado, tal. Daí eu olho para ele, assim, com o meu japonês, o akaranai. Eu, dai jogo, não fica bravo, não. Aí ele fica todo sem jeito, todo desconjurado. E depois ele vai embora, depois ele volta sorrindo. Aí ele vem, tipo, faz uma piada, assim, que eu não entendo, é claro, né? Mas eu sei que é uma piada, porque a maioria ri. Aí ele vem... É mais ou menos isso. Aí ele vem e fica todo... Aí aquele clima que era pra, tipo assim, eu já querer ficar brava, surtar, sabe? Muda. Por quê? Porque eu decidi ouvir Deus Pai. Aí eu vou embora, tal. Aí às vezes você tá cansado, né? Aí você chega em casa e fala assim, poxa, tem um monte de coisa pra fazer, tal. Aí Deus Pai fala, ainda bem que você tem pra fazer, né? Porque tem gente que não tem nada pra fazer, pra comer, né? Eu falo, uau, bom, vamos lá, vamos fazer, né?
Aí, às vezes, chega na hora, né, do seu devocional, eu não sei vocês, mas às vezes me dá muito sono, gente. Teve um dia que, Jesus amado, eu fui fazer meu devocional, aí eu tava lá na sala, tal, aí meu marido falou, nossa, acho que ela foi arrebatada, gente. Porque eu fiquei lá, acho que umas 3, 4 horas. Ele falou, nossa, ela deve estar orando muito, deve estar bombando muito, eu tava dormindo. Eu tava ajoelhada assim, ó, gente, eu dormi, porque eu tava tão cansada, mas daí nessa hora eu falo, ai Deus, me perdoa, sabe, porque muitas das vezes eu me culpava, gente, eu me culpava de verdade, de chegar na presença de Deus e estar com sono. Eu falava, poxa Deus, né, me perdoa. Aí Deus falou assim, filha, eu te fiz humana, você vai ter sono, você vai ter fome, eu te fiz humana. E hoje em dia eu não me sinto mais culpada, porque hoje em dia eu entendi que Ele não me ama pelo que eu faço. Ele não me ama por quantas horas eu passo na presença dEle, ou não que eu não devo passar, ok? Tá? Mas eu entendi que Ele me ama pelo que eu sou. Porque muitas das vezes a gente fica se culpando, porque às vezes a gente acha que Deus ele tá lá tipo com um caderninho anotando. É claro que a gente vai ser julgado pelas nossas obras, mas a gente pensa assim que o termômetro do amor de Deus vai com o que a gente faz. Né? Se a gente faz muita coisa legal, Ele vai amar mais. Não, Deus ele te ama, independente de, apesar de, independente do que você faça, como você age, Ele te ama, sabe? E é esse amor que me constrange, é esse amor que me faz obedecê-lo e que me faz querer servi-lo e representá-lo nessa terra. É esse amor, sabe, que excede a todo entendimento. Porque todas as vezes que na Bíblia você vai ouvir o amor de Deus, que está escrito a palavra amor, que se refere a Deus Pai, está como ágape no original, que significa amor divino, amor incondicional, amor puro, amor genuíno. É esse amor que Deus tem por nós, sabe? Que nem quando você, muitas das vezes, às vezes você fala assim, poxa Deus, eu estou sem forças para continuar. A Bíblia diz que quando a gente está sem forças, é Ele que nos levanta, sabe? É o Deus Pai que te levanta. Sabe, quando você não tem direção, você não sabe mais o que fazer, é Ele que te dá direção, sabe, é dele que vem o seu destino, é dele que vem a sua direção. E a gente precisa entender, amados, que se a gente não tiver Deus Pai como nosso papai, porque Ele é Deus sim, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Santo, mas Ele é nosso papai, sabe, e a gente precisa ter esse relacionamento de intimidade com Deus Pai, porque assim, quando você chega na presença do seu pai, você é jovem, você chega na presença do seu pai, como que você chega? Excelentíssimo, soberano papai, aqui estou. Você chega assim? Não, porque você tem intimidade, você fala, pai, vem cá, pai, eu quero falar com você. E é esse relacionamento que Deus Pai quer comigo e com você, sabe, quando a gente tem intimidade, sabe, é diferente, que nem o jeito que eu oro, gente, eu sei que Deus Pai, Ele ama, e o jeito que você ora, Ele ama, porque cada um de nós somos diferentes, que nem no mundo existe milhões, bilhões de pessoas, mas existe só uma Adriana, existe só uma Bruna, existe só uma Cissa, existe só uma Cris, existe só um Dudu, só um, não existe outro, não tem ninguém com a nossa digital igual, não existe, sabe, Deus Ele nos ama do jeito que a gente é. Sabe, muitas das vezes, a gente tem Deus como um Deus inacessível, a gente não entende que Ele é Pai. Sabe, Ele gosta de você, que nem quando o skatista vai falar com Ele do estilo dele, Deus gosta. Sabe, quando aquele que é mano, ele chega e fala com Deus do jeito dele, Deus gosta também, porque Ele nos ama pelo que nós somos. Sabe, muitas das vezes, às vezes a gente tem dificuldade de chegar a Deus Pai, porque a gente acha que para chegar na presença dEle, a gente tem que estar santo. Não. É a presença dEle que nos faz santo. Nós não vamos conseguir chegar na presença dEle santo. Quando nós andamos com Ele, aí sim que nós aprendemos a santidade. Porque quando a gente adora o Deus Pai, quando a gente o ama, porque, amados, tudo que a gente adora, a gente se torna parecido. Sabe, se a gente adora Ele, se a gente o ama, a gente vai começar a caminhar como Ele. É natural. Porque quando você anda muito com uma pessoa, você não começa a falar igual a ela. É que nem assim, por exemplo... Ai, desculpa, Ana, vou ter que dar o exemplo de você de novo. Eu te amo, tá? É que nem assim... A Natália, eu sempre tô com ela, tal. E esses dias em casa, sempre eu ia falar alguma coisa, eu falo assim, mas quando? Mas quando, gente? É que ela fala isso. Aí eu fico o tempo todo, mas quando? É porque de tanto andar junto, às vezes a gente acaba aprendendo. Né? Então, assim, quando a gente caminha com o Pai, a gente começa a olhar os passos dele, o que ele faz, o que ele quer que nós façamos, aí sim a gente vai começar a entender o porquê nós estamos nessa terra. Aí a gente vai começar a entender como que nós temos que caminhar. Por isso que nós precisamos realmente a recebê-lo como Pai.
Porque Ele já quer ser o nosso Pai desde o começo. Mas a gente precisa recebê-lo. A gente precisa falar assim, olha, Deus, vem ser o meu Pai. Eu estou cansada, me ajuda, me ensina, me dá bronca quando eu preciso. Porque a Bíblia diz que Ele disciplina aquele que Ele ama, né? Então, se prepara, porque Ele disciplina. Mas quando Deus disciplina, gente, é a coisa mais gostosa. Porque eu não sei explicar, mas é algo assim, quando a disciplina vem de Deus, quando Ele te corrige, você recebe porque você sabe que aquilo é verdadeiro, aquilo é puro, sabe? Quando Deus fala assim pra mim, olha, Adriana, você precisa ser mais humilde. Eu falo, uau. Quando Deus falava assim pra mim, olha, Adriana, você precisa ter mais paciência. Sabe, aquilo soava diferente no meu coração, porque eu sei que é o Deus Pai falando comigo. Sabe, isso é muito incrível, sabe? O amor dele é algo muito incrível. E algo que eu queria compartilhar com vocês, que muitas das vezes a gente fica assim, poxa, mas é importante sim eu saber quem Deus Pai é, porque se eu sei quem Deus Pai é, eu sei como eu devo caminhar. Na verdade, se você conhece Ele, né? Se você conhece o que agrada a Ele, se você conhece o que desagrada a Ele, você vai saber como você tem que agir numa sociedade, né? Você vai ter que saber o que você precisa fazer para agradá-lo, né? E por isso que a gente precisa entender o que agrada a Deus, né? O que Deus ele espera de mim e de você, né? Porque se eu te perguntar hoje, o que seu pai espera de você, o seu pai aqui na terra, provavelmente você vai saber responder, meu pai não gosta que eu faço isso, quando eu faço isso ele fica bravo, quando eu acordo muito tarde ele não gosta, alguma coisa você vai me falar porque o seu pai não gosta, né? Que você faça tal. Mas e você realmente faz aquilo que seu pai quer porque você quer agradar ele, você tem respeito, tal. Mas muitas das vezes, a gente não consegue representar Deus Pai para as pessoas, a gente não consegue apresentar Ele para as pessoas porque a gente não conhece Ele. Porque se a gente conhecesse, a gente conseguia apresentar. E muitas das vezes, a gente apresenta, ou as pessoas lá fora mesmo, elas têm Deus Pai como um pai bravo. Tem Deus como um pai bravo, um pai que está bravo o tempo todo. Porque, porque quando eu tô com Deus eu não posso fazer isso, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso. Então assim, o mundo lá fora já tem a visão que Deus Pai é um Deus bravo, é um Deus do não, é um Deus que não pode, é um Deus que não dá, é um Deus que não dá certo. Mas quando as pessoas elas veem Deus Pai em mim, em você, o que será que elas pensam? Já pensou nisso? E quando eu estava trabalhando, sempre quando eu estou trabalhando, gente, é sugoi. O Espírito Santo me lembrou de algo. Ele falou assim, Adriana, você lembra quando você era criança que a sua mãe falava do seu avô? Que tem o pai dela, né? Meu avô materno. Todas as vezes que a minha mãe falava do meu avô, gente, ela falava assim com um brilho no olho. E ela falava assim para mim, filha, o seu avô, ele era generoso, ele era bondoso, ele era amoroso, ele era paciente, ele tratava bem as pessoas. E de tanto ela falar tão bem do pai dela, gente, eu queria tanto ter conhecido meu avô. Nossa, eu tinha um desejo tão grande de conhecer ele, que eu falei, gente, ele acho que era o melhor avô do mundo. Eu não conheci porque ele faleceu antes de eu nascer. Mas assim, ela falava com aquele brilho no olhar, que eu falava, gente, e até hoje, eu já tô com 28, acho que, não. 28. Não sei, gente, é um dos dois, 27 ou 28. Mas eu tô, né? E até hoje, que nem se eu vou falar com a minha mãe, perguntar do pai dela, gente, ela fala com um brilho no olhar, ela fala assim, de uma forma que é sério, se ela falar pra vocês vão querer conhecer o meu avô. E daí o Espírito Santo falou assim pra mim, tá, Adriana, sua mãe falava e você queria conhecer o seu avô. E quando você fala de mim pras pessoas, as pessoas querem me conhecer? Eu falei, uau. Sim, quando você fala de Deus Pai pras pessoas, você gera no coração delas o desejo de querer conhecer Deus Pai? Eu falei, nossa, Deus, é verdade, né? Como que será que a gente está representando Deus Pai para as pessoas? Como que a gente está falando de Deus Pai para as pessoas? Será que a gente fala, elas têm esse desejo? Porque, gente, é sério, quando se minha mãe falar para algum de vocês vão querer conhecer o meu avô. Eu acho que ele era espetacular, cara. O jeito que ela fala, o brilho. E eu falei assim, daí o Espírito Santo falou no meu coração. Mas por que a sua mãe falava assim com tanto entusiasmo, com aquele brilho no olhar? Eu falei, porque ela conhecia o pai dela, né? Ela tinha relacionamento, ela tinha intimidade com o pai dela. Daí o Espírito Santo falou, é isso. Para vocês conseguirem me representar, vocês precisam ter intimidade comigo. Vocês precisam ter relacionamento comigo. Porque, amados, se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver relacionamento com Deus Pai, a
a gente não vai conseguir apresentar Ele para o mundo. E as pessoas lá fora, assim como eu e como você, elas precisam de Deus Pai. Porque Ele é Pai. E como Pai, Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Sabe, como Pai, Ele nos pega no colo quando a gente chora. Não importa quantos anos você tenha. Ele te pega no colo quando você chora. Sabe quando você chora e ninguém mais vê? É Ele que está lá. É Ele que enxuga a tua lágrima. Sabe quando você cai e você não consegue levantar de novo? É Ele que te ajuda a dar os primeiros passos. É Ele que te fala, não filho, vai. Sabe quando todo mundo fala assim pra você, olha, não tem mais jeito, você não vai dar certo, você é o fim pra você. Deus Pai fala, não, vai dar certo sim, porque eu tô com você. Ele pega na sua mão. Sabe, Deus Pai, Ele te pega na sua mão. E quando você tá cansado, o mais sugo é que Ele te pega no colo. E fala, não, você tá cansado, mas eu tô com você. Sabe, a gente precisa entender, amados, que Deus Pai, Ele nos ama. E Ele é o nosso papai. Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar que Deus, Ele é o nosso papai, mas Ele é o nosso paizinho. Independente da sua idade, independente do que aconteça, Ele é o teu papai. Sabe, da mesma forma que Ele é o papai da Lala, Ele é o meu papai. Sabe, Ele é o nosso papai e a gente precisa ver Ele como nosso pai. Porque quando a gente vê como nosso pai, a gente começa a honrá-lo como ele realmente merece. A gente começa a representá-lo como ele merece. E a gente entende, como eu disse, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. E por quê? Como que nós temos que agir? Como que nós temos que se mover? Porque a nossa origem vem dele, né? E é tudo por ele, para ele são todas as coisas. E que você possa realmente, sabe? O desejo do meu coração é que você possa realmente refletir, sabe, quem realmente Deus Pai é, sabe, porque às vezes a gente esquece que Deus é Pai, né, às vezes a gente passa tantas coisas na nossa vida e a gente esquece que Ele é Pai, às vezes a gente esquece que Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, porque muitas das vezes a gente fala assim, Deus, eu acredito em Ti, eu confio no Senhor. Mas às vezes com as nossas atitudes a gente fala o contrário, né? Às vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente fica desesperado. Só que nesse momento a gente deveria de lembrar, não, meu pai pode todas as coisas. Não, meu pai é todo poderoso. Não, meu pai pode me sustentar. Quando você está com uma doença que é incurável, muitas das vezes a gente fica desesperado e é natural, né? Mas nessa hora a gente tem que lembrar, não, o meu pai, ele é o Deus da cura, ele pode me curar. Sabe, quando você está passando dificuldade, às vezes a gente esquece que o nosso pai é ele que supre. Sabe, quando você está passando por um momento difícil, às vezes a gente esquece que tudo vem dele. Às vezes a gente precisa de uma porta de emprego e a gente esquece que quem abre é ele. Não é verdade? A gente esquece, e quando, sabe, se isso ficar no teu coração e você entender que Ele é seu pai e Ele vai te suprir, e se Ele não suprir, não importa, Ele continua sendo pai. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Sabe, e a gente tem que parar, amados, de querer ensinar a Deus ser Deus, porque a gente tem essa mania, né? Eu não sei vocês, mas eu pelo menos, sabe, falei assim, olha Deus, é bom que o Senhor faça isso, é bom que... Não, Ele sabe o que Ele tem que fazer. Só ouve Ele, ouve os conselhos dEle, ouve o que Ele tem para te dizer, ouve a direção que Ele quer que você esteja. Porque um pai para um filho, um pai ele dá destino para o filho, né? O pai geralmente fala, olha filho, você vai estudar, né? Faz faculdade, o pai se esforça, se dedica para pagar a faculdade, para que o filho, né, se dê bem na vida, né? O pai ele procura dar um destino para o filho. E se a gente quer entender o nosso destino como filhos de Deus na terra, a gente tem que olhar para o nosso pai. A gente tem que perguntar para Ele, Senhor, qual que é o destino que o Senhor tem aqui para mim? Sabe, amados, porque quando a gente entende isso, a gente vive uma vida muito mais plena e muito mais feliz. Porque é o nosso papai, é Ele que nos sustenta. E eu vim aqui nessa noite, como eu disse para vocês, eu sinceramente eu não escrevi nada, gente, eu queria ter escrito, mas enfim, Deus Ele faz como Ele quer. Né? Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. E eu realmente estou aqui para fazer o que Ele quer. E uma coisa que Deus falou para mim, vai e fala para eles que eu sou pai. Vai e fala para eles que eu sou paizinho. Vai e fala para eles que quando eles não aguentam, eu tô lá para sustentar. Vai e fala para eles que quando tá doendo, sou eu que saio com as feridas. O remédio vem de mim. Sabe, Ele me disse para mim vir aqui e dizer que Ele te ama.
Independente de, não importa o que você faça, você é filho. Não importa o que dizem, você é filho amado. E Deus te ama, Deus te escolheu e Ele está com você. Ei, Ele é criador dos céus e da terra, mas Ele é teu Pai. Ei, Ele é todo poderoso, mas Ele é teu Pai. Ei, Ele é onisciente, mas Ele é teu Pai. Ele é onipresente, mas Ele é teu Pai. Ele é incrível, Ele é inteligente, mas Ele é teu Pai. Sabe, e recebe Ele como teu Pai, porque Ele quer mudar a tua história. Sabe, Ele quer te transformar, Ele quer te levar para lugares que você nunca foi. E com a tua capacidade você nunca vai. Mas Ele quer te levar porque Ele é Pai e porque Ele te ama. Dê a oportunidade para Deus, Pai, entrar no teu coração e fazer o que Ele quiser. Ei, eu falo por vocês, deixa Ele fazer o que Ele quer, porque Deus só faz coisa incrível. Como a gente viu aqui, Ele faz festa, Ele festeja, Ele coloca a sandália nos nossos pés, Ele coloca anel nos nossos pés, Ele nos coloca a melhor roupa. É isso que Ele faz. Sabe, quando você está com Deus Pai, você é lindo, você é linda. Ei, Deus te ama do jeito que você é. Para Ele, você é a pessoa mais incrível. Deus tem satisfação na tua presença. Às vezes a gente pensa que Deus não tem satisfação na nossa presença. Ele tem sim. Deus, Ele tem satisfação na tua presença. Um determinado dia eu cheguei em casa, eu queria muito falar com Deus. Eu falei assim, Pai, eu cheguei na presença de Deus, eu falei, Pai, como eu queria estar aqui. Aí Deus falou assim para mim, eu fico o dia todo aguardando quando você vem ficar sozinha comigo. Deus, Ele fica o dia todo aguardando quando você vai ter o seu tempo sozinho com Ele. Porque Ele te ama, Ele tem prazer na tua presença, você é precioso. Sabe, é como disse a música aqui, você é lindo aos olhos do Pai. Você é perfeito aos olhos do Pai. Porque Ele não te olha pelo que você faz, mas é pelo que você é. He took the blame in my stead. No